Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de número 10. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de matemática do Enem 100%. Hoje nós estaremos na nossa aula de número 10 sobre triângulos. Então, quem nunca viu uma questãozinha que envolvia triângulo naquela provinha antiga do Enem, naquele simulado ali que você conseguiu na sua escola ou na internet? Então, questões sobre triângulos são muito comuns. Muito comuns. Seja envolvendo a área do triângulo, a altura, ou os ângulos, ou qualquer outra coisa, porque o triângulo ele é um polígono muito rico e muito utilizado dentro da matemática. Triângulos é uma prática muito comum em polígonos de lados maiores, mais complexos, dividir esses polígonos em triângulos, justamente para que você possa trabalhar de forma mais facilitada com eles. Então, entender a base do triângulo é muito importante para muitas questões que você vai poder resolver no Enem com uma boa base sobre triângulos. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui na parte da aula, a gente vai tratar alguns pontos mais teóricos sobre o triângulo, mais relacionados à propriedade, elementos, os tipos do triângulo, para que depois a gente possa trazer alguns exemplos de aplicações desses pontos teóricos em questões, tá bom? Então, vamos aqui dar sequência, começando com a definição de triângulo. Professor, definir um triângulo, o que é um triângulo, é simples, é muito simples. Sim, de fato é simples. Mas a gente vai ver aqui ao longo das aulas que tem alguns requisitos para os quais a gente precisa estar atentos para saber se um certo polígono é ou não um triângulo. O primeiro ponto que nós vamos começar aqui, vamos partir da definição do triângulo. Um triângulo ele é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos internos, cuja soma deles sempre é de 180 graus. Portanto, além de ter 3 lados, um triângulo precisa também ter 3 ângulos internos, ou seja, dentro desse triângulo haverão 3 ângulos, cuja soma deles será igual a 180 graus. Essa é uma definição bem importante, muito importante também essa informação de que a soma dos ângulos internos é de 180 graus, porque muitas vezes essa simples informação ela vai te ajudar a resolver uma questão. Então, saber essa informação é muito importante. Dando continuidade aqui a mais informações, nós vamos falar sobre os elementos, né? Quais são os elementos de um triângulo? A gente já falou sobre eles. Os elementos de um triângulo, os principais elementos são os seus lados e os seus ângulos internos. Então, os lados de um triângulo, eles são representados por 3 segmentos de reta. Aqui nessa figura, a gente tem o segmento de reta AB, do A até o C e do B até o C. Nós temos aqui 3 segmentos de reta, eles se encontram, formam o triângulo, e nós podemos notar dentro dessa figura, desse polígono, 3 ângulos. Um ângulo no vértice A, que é alfa, um ângulo no vértice B ali em cima, beta, e um ângulo no vértice C, gama. Então, a definição do que nós vimos, né, essa definição, nós já estamos vendo aqui nesses elementos. 3 lados, 3 ângulos internos. O que mais nós temos, então, de informação? Nós temos aqui as propriedades do triângulo. Todo triângulo vai seguir essas 4 regras, essas 4 propriedades. Se ele não tem uma dessas propriedades, não é considerado um triângulo. Mesmo que ele tenha 3 lados, mesmo que ele tenha 3 ângulos, se faltar com uma dessas propriedades, não é um triângulo. Primeira propriedade. A soma dos ângulos internos
é sempre igual a 180 graus. Essa nós já conversamos. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Então, isso daqui a gente ainda não tinha conversado. Então, quando você somar os ângulos externos de uma figura que pareça ser um triângulo, se a soma for diferente de 360, muito provavelmente não vai se tratar, então, de um triângulo, tá? Muito provavelmente por quê? Ou não é triângulo, ou você calculou errado. Então, bastante atenção. A terceira propriedade aqui. O menor lado é sempre oposto ao menor ângulo interno do triângulo. Vamos voltar aqui para a nossa figura aqui de triângulo, essa primeira, e vamos observar. Qual é o menor lado? A gente não tem aqui as medidas do triângulo, mas no olhômetro aqui, só olhando, dá para saber qual é a menor. A gente tem essa noção de dimensão. Então, é perceptível que a base desse triângulo, que é o segmento AC, é menor que os outros dois. É perceptível. E oposto ao lado AC, aqui embaixo, o oposto está lá em cima, ó, o oposto dele. Do outro lado de AC, nós temos quem? Beta. O ângulo beta, nós também não temos aqui as medidas dos ângulos, na verdade. Mas você concorda comigo que olhando aqui, é possível perceber que o ângulo beta ele é menor do que os outros dois? Ele é um ângulo mais agudo. Um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto, formado por duas retas perpendiculares. E o ângulo maior que 90 graus é o ângulo obtuso. No caso aqui, alfa, por exemplo, é um ângulo obtuso. Nós temos aqui beta e nós temos aqui gama, que são ângulos agudos. Então, nesse caso aqui, nós não temos, no triângulo, né? Nós não temos um ângulo reto somente em um caso de triângulo. Nós vamos falar mais na frente. Tá? Então, nós temos aqui a regra, propriedade 3, o menor lado é oposto ao menor ângulo interno. E o maior lado, ele é oposto ao maior ângulo interno. Então, aqui, nós podemos observar claramente que o maior lado é o segmento de reta BC, que está diretamente oposto aqui, ó, ao ângulo alfa. Portanto, essa figura aqui, ela representa bem as propriedades de um triângulo. Tá bem? Então, para além dessas propriedades, qual é a forma correta de validar a condição de existência de um triângulo? Ou seja, validar se aquela figura geométrica, aquele polígono que está sendo apresentado com aquelas dimensões, de fato é um triângulo. A condição de existência de um triângulo, ela segue a seguinte regra. Basicamente, só irá existir um triângulo se e somente se os seus lados obedecerem à regra que um dos lados deve ser maior que o valor absoluto, ou seja, o módulo da diferença dos outros dois, e menor que a soma dos outros dois lados. Como assim? Eu tenho um dos lados, por exemplo, o lado A. Nesse triângulo aqui eu tenho os lados ABC. Vamos começar pelo lado A. O meu lado A, ele tem que ser maior que o módulo da diferença dos outros dois lados. Então, quando eu subtrair B menos C, A tem que ser maior que isso. E essa questão do módulo é importante falar. O módulo significa que o número, mesmo que, por exemplo, B é 5 e C é 7. 5 menos 7 é menos 2. O número em módulo, ele não é negativo. A gente está considerando o valor absoluto, sem considerar o sinal. Então, o módulo de 5 menos 7 não é menos 2, é 2. O módulo de 9 menos 10 não é menos 1, é 1. Logo, na condição de existência de um triângulo,
o valor do lado A tem que ser maior que o módulo de B menos C e menor que B mais C. E a mesma coisa vai valer para os dois lados seguintes. B tem que ser maior que o módulo de A menos C e menor que A mais C. E C tem que ser maior que o módulo de A menos B e maior que A mais B. Vamos ver só um exemplo aqui, para que fique bem claro esse ponto, de como a gente faz essa validação. Então, nós temos 3 segmentos de reta, medidos 5, 10 e 9 centímetros. Nós podemos formar um triângulo com esses segmentos de reta? Vamos fazer a validação. Vamos considerar que 5 é A, 10 é B e 9 é C. Então, nós temos aqui, primeira validação, considerando aqui o nosso segmento de reta A. 5 tem que ser menor que o módulo de 10 menos 9, maior que 10 menos 9, na verdade, e menor que 10 mais 9. 10 menos 9 é 1. 1 é menor que 5. 10 mais 9 é 19, que é maior que 5. Então, nós temos aqui 1 menor que 5, que é menor que 19. Verdadeiro nesse ponto. Vamos para a segunda validação. Vamos considerar agora o segmento de reta B, que é igual a 10. Então, 10 precisa ser menor que o módulo de A menos C, ou seja, o módulo de 5 menos 9. 5 menos 9 é menos 4. Mas lembra que o módulo considera atualmente o valor absoluto, não considera o sinal. 5 menos 9 é 4, 4 é menor que 10. 5 mais 9 é 14, 14 é maior que 10. Então, 4 menor que 10, 10 menor que 14, verdadeiro. Última validação. Considerando o segmento de reta C, que é igual a 9, 5 menos 10 é 5. Então, o módulo de 5 menos 10 é 5, que é menor que 9. E 5 mais 10 é 15, que é maior que 9. Então, 5 é menor que 9, que é menor que 15. Isso é verdadeiro. Portanto, com esses 3 segmentos de reta aqui, com essas 3 medidas, nós podemos, de fato, formar um triângulo. Se houver alguma questão que te dê as medidas de segmento de reta por escrito, né, como eu disse aqui na questão, nesse exemplo, ou então te mostre uma figura com um segmento de reta e aponte, te peça para validar como que, se esses valores, né, se esses segmentos de reta, eles podem formar um triângulo, é essa condição de existência que você precisa validar, ok? Seguindo adiante, vamos à classificação dos triângulos, tá? Nós temos 3 casos possíveis para a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. O primeiro caso é o triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo cujas medidas deles, de todos os lados, né, são iguais. Então, nós temos aqui, até o próprio nome equilátero. Equi vem de igual, né? E látero, lado. Então, lados iguais. Consequentemente, se os lados deles são iguais, os ângulos também serão, tá? E aí vai da lógica. Se a soma dos ângulos internos tem que ser 180 e os 3 ângulos de um triângulo equilátero são iguais, logo, qual é o valor desses ângulos? 180 dividido por 3, 60 graus. Todo triângulo equilátero tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais de valor 60 graus. Um triângulo isósceles. Um triângulo ele é considerado isósceles quando ele possui exatamente 2 lados iguais. Ou dos seus 3 lados, 2 são iguais. E o triângulo escaleno, ele é tido como escaleno quando ele possui todos os lados com medidas diferentes. Então, eu trouxe isso aqui com 3 imagens dos 3 tipos de triângulo aqui, para que você possa observar. Então, nós temos nessa figura, nessa tela, o triângulo equilátero, esse primeiro triângulo aqui,
ele possui os 3 lados iguais, como é perceptível. O escaleno, esses 2 lados aqui são iguais, e a base do triângulo escaleno é diferente, e o isósceles com 3 lados diferentes. Agora, nós vamos falar, eu trouxe aqui na tela Teorema de Tales. Provavelmente, se você assistiu às aulas anteriores, você já deve ter visto, nós tivemos uma aula sobre Teorema de Tales. E por que é que eu estou trazendo aqui de novo? Porque nós vamos falar sobre a lei angular de Tales. Então, teorema de Tales, lei angular de Tales, é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa, mas está relacionado. Os dois estão relacionados. Inclusive, é o mesmo Tales aqui, o Tales de Mileto, matemático, que elaborou tanto o teorema quanto a lei angular. Então, o que é o teorema, basicamente? Só para nós voltarmos aqui. O teorema de Tales é uma aplicação para o estudo de triângulos que diz que, traçando uma reta, né, DE, paralela à base do triângulo, é possível construir um triângulo, desenhar um triângulo menor proporcional ao triângulo maior. Então, nós temos o triângulo maior, que é o triângulo ABC, traçamos uma reta paralela à base, reta DE, e formamos um triângulo BDE. Esse triângulo BDE ele é proporcional em tamanho, em medidas, ao triângulo ABC. Então, nós já vimos uma aula mais detalhada sobre isso. Por isso, portanto, eu não vou aprofundar nisso. Por que que isso é importante, então? Por que é que você trouxe aqui, professor? Porque nós vamos aplicar esse conceito de teorema de Tales para falar sobre a lei angular. Então, esse teorema de Tales, de forma mais prática, ele dizia o seguinte: dado um par de retas paralelas, nós temos aqui 2 retas paralelas, cortadas por uma reta transversal, são formados 2 ângulos alternos internos. Então, nós tivemos já uma aula só sobre isso. Mas, explicando aqui de forma mais resumida, esses ângulos eles são internos porque eles estão entre as 2 retas paralelas e eles são alternos porque, em relação a essa reta transversal aqui, eles estão em lados diferentes. Então, dado 2 ângulos alternos internos, possuem a mesma medida. Nesse caso aqui, alfa e beta, eles têm o mesmo valor, são ângulos do mesmo valor. Por que isso é importante? Porque esse ponto do teorema de Tales é importante para a nossa aula. Porque nós vamos falar sobre a lei de Tales, lei angular. Essa lei angular, ela é justamente a lei que afirma, que comprova que a soma dos 3 ângulos internos é igual a 180 graus. E nós vamos fazer a demonstração dessa lei. Por que nós vamos fazer a demonstração dessa lei? Porque, através dessa demonstração, nós vamos poder ver a aplicabilidade de conceitos relacionados ao ângulo dos triângulos, conceitos que você precisa saber, você precisa dominar para resolver questões relacionadas a triângulos e aos ângulos destes. Então, vai ter questão no Enem que vai te trazer uma situação com triângulos, que vai te pedir para achar um ângulo, e você, se não souber disso, você não vai saber fazer. Você vai deixar na conta da sorte, né? Você ainda tem ali a opção de chutar. Mas o chute é uma chance em 5. Você saber fazer é 100% de chance de se acertar. Então, não vamos confiar aqui na sorte, tá? Então, vamos fazer a demonstração dessa lei fazendo o seguinte. O que foi que nós fizemos aqui? Nós temos o mesmo triângulo aqui anterior. Então, aqui nós tínhamos os vértices A, E e I. E agora nós temos nesse triângulo os ângulos A, E e I em amarelo. E a base, aqui a base AE, foi traçada uma reta paralela a essa base. Você está percebendo uma semelhança? 2 retas paralelas. Esses segmentos aqui, o AI e o EI,
sendo transversais essas duas retas. Está percebendo aqui? Então, a gente está trazendo ali um contexto visual do Teorema de Tales, para falar da lei angular. Então, ao traçar uma reta paralela à reta E, é possível notar a geração de dois ângulos. Nós temos dois ângulos aqui em vermelho, nessa reta paralela aqui, o ângulo O e o ângulo U. Os pares de ângulo AO e EU são alternos internos. Percebe? Nós temos essa paralela aqui e essa. Nós temos, por exemplo, essa transversal. A e O são internos, estão entre as paralelas. A de um lado dessa transversal e O desse outro lado. Eles são alternos internos, são iguais. A mesma coisa se aplica para E e U. Aqui nós temos essa reta transversal, o internamente de um lado, E internamente do outro, alternos internos são iguais. Logo, nós podemos afirmar o seguinte: considerando que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, A mais E mais I tem que ser igual a 180 graus. Você assistiu às primeiras aulas? Você vai lembrar que eu falei de algo chamado suplemento. O suplemento é um ângulo suplementar, né? O ângulo suplementar é um ângulo de 180 graus. E o suplemento significa o complemento de um ângulo para que ele se torne um ângulo de 180 graus. Aqui com o ângulo I, nós temos dois suplementos, o O e o U, fazendo com que eles formem um ângulo de 180 graus. Então, é correto dizer que O, I e U é igual a 180 graus, que é igual à soma de A, I e E. Essas duas combinações de ângulos são iguais a 180 graus. Isso é importante por quê? Vou falar, no próximo ponto eu vou falar de área e perímetro, mas isso é importante porque vão ter questões em que você vai utilizar essa relação da lei angular para achar um dos ângulos. E a gente vai ver alguns exemplos desse caso, tá? Antes de nós vermos esses exemplos, vamos falar sobre área e perímetro. Então, é um tema assim, bastante tranquilo. Área e perímetro não é algo difícil, tá? Então, a área ela é calculada multiplicando a base do triângulo pela sua altura e dividindo o triângulo por 2. Então, essa é a fórmula do triângulo, da área, né, do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. E o perímetro, não só do triângulo, mas de qualquer polígono, é a soma de todos os seus lados. Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. E o perímetro é a soma de todos os lados, no caso aqui desse triângulo, A mais B mais C. Vamos agora abordar alguns exemplos para nós entendermos melhor algumas aplicações dos conceitos, né, as aplicações dos conceitos que a gente pôde observar. Então, vejamos a seguinte questão. Dado o triângulo de altura H igual a 8 centímetros e base igual a 12 centímetros, como da imagem, calcule a área. Simples. Simples. Nós temos aqui que nós sabemos que a área é base vezes altura dividido por 2. Nós temos a base e nós temos a altura. Moleza. Moleza demais. Então, base é 12, altura é 8. 12 vezes 8, 96, dividido por 2, 48 centímetros ao quadrado. Tranquilo. Um exemplo simples, um exemplo fácil. Somente para quê? Para exemplificar cálculo de área. Agora vamos entender o seguinte. Um outro exemplo aqui. Deseja-se cercar um terreno com uma cerca de 4 fios de arame. Qual a quantidade mínima necessária de arame para construir a cerca? Nós temos aqui a aplicação, o conceito de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono.
No caso do triângulo, a soma dos 3 lados. Nesse caso aqui, a questão, o exemplo, ele já trouxe a figura com os 3 lados. Então, nós temos aqui esse lado de 9 metros. Perceba que aqui, ó, esse lado ele é perpendicular à base. Lembra que eu falei anteriormente que tinha um caso em que o triângulo ia ter um ângulo igual a 90 graus? É esse caso aqui. Esse triângulo que você está vendo na imagem, ele é conhecido como triângulo retângulo. Imagina que você pega essa mesma imagem, você faz uma cópia dela, você percebe que ela vai se encaixar exatamente aqui, ó. Ela se encaixa. É como se você estivesse pegando um retângulo e cortando ele na diagonal. Por isso, triângulo retângulo. O triângulo que você obtém quando você divide ali um quadrado, um retângulo, na diagonal. E o ângulo formado por essa reta e a base é um ângulo reto, 90 graus. Aqui no caso, então, nós temos para exemplificação desse terreno, 3 lados, 9 metros, 12 metros e 15 metros. Então, para você calcular, né, saber a quantidade mínima necessária de arame para construir a cerca, você vai encontrar o perímetro. E aí, só uma casquinha de banana bem de leve da questão, que ela diz que a cerca é a cerca de 4 fios de arame. Portanto, você vai precisar multiplicar o perímetro por 4. Somente esse detalhe aqui. Então, bastante simples. O perímetro é A mais B mais C. A é 15, B 9 e C 12. 15 mais 9, 24. 24 mais 12 é 36. E aí entra o detalhe que a cerca é formada por 4 fios de arame. Então, não são só 36 metros. São 36 vezes 4, que é igual a 144 metros de fio de arame. Então, o conceito aqui de perímetro que você vai utilizar é bastante simples. Agora, nós vamos olhar aqui duas questões relacionadas à lei angular de Thales. Então, veja bem. Nós temos aqui na primeira questão o seguinte caso. Um triângulo ABC foi construído entre duas retas paralelas. Calcule em graus o valor do ângulo Y. Então, veja bem. Nós temos aqui duas retas paralelas, entre elas um triângulo, que aqui isso te lembra? Um triângulo, ou duas retas paralelas, esses segmentos aqui de reta do triângulo de forma transversal a essa reta. Teorema de Thales, lei angular de Thales aqui, clássico, tá? O que é que a gente vai observar nessa lei aqui, nesse caso aqui, né? Eu trouxe até a imagem para cá. Perceba o seguinte. Nós vamos ter o seguinte cenário. Desse lado aqui, no segmento de reta BC, nós temos dois ângulos que são alternos internos. O ângulo Y, que é o ângulo que nós queremos descobrir, e o ângulo aqui, ó, de 3x mais 40 graus. Se eles são alternos internos, isso significa que eles são iguais. E logo eu posso dizer que o meu y é igual a 3x mais 40 graus. No outro lado aqui, nessa nossa outra reta transversal, nós temos um ângulo de 7x menos 20. E nós temos aqui, não está desenhado, mas nós sabemos que aqui, ó, é formado um ângulo, que é alterno interno a 7x menos 20. Nós podemos dizer que esse ângulo aqui, ele é igual a 7x menos 20. E tem outra relação que a gente vai olhar aqui. Esse ângulo aqui invisível, né, que é 7x menos 20, mais o ângulo de 60 graus, que é o ângulo interno do triângulo, mais o ângulo de 3x mais 40 graus, eles formam o quê? Um ângulo de quantos graus? 180 graus. Portanto, eu posso dizer que 7x menos 20 mais 60 mais 3x mais 40 graus, que são esses três ângulos, a soma desses três é igual a 180 graus.
Conseguiu entender com essa explicação qual caminho você vai utilizar para achar o valor de y? Já está claro para você? Então, se não tiver, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aquele ângulo invisível de z e mostrar que nós temos dois ângulos aqui congruentes, dois ângulos que eles são iguais por conta deles serem ângulos alternos internos. O ângulo invisível z, que é igual ao ângulo interno 7x mais 20 graus, e o ângulo interno y, que é igual a 3x mais 40 graus. Nós temos um ângulo raso formado por zy em 60 graus, logo, z mais y mais 60 é igual a 180, que foi o que nós vimos. Aqui nós temos uma equação. Portanto, o primeiro passo para resolver essa questão e achar o valor do ângulo y é resolver essa nossa equação. 7x menos 20 mais 3x mais 40 mais 60 é igual a 180. Então, aqui eu tenho que 7x mais 3x é igual a 10x. Eu tenho que menos 20 mais 40 é 20. 20 mais 60 é 80. Isso é igual a 180. Passo 80 para cá, então 10x é igual a 180 menos 80. X é igual a 180 menos 80 é 100. Dividido por 10. X é igual a 10. Se x é igual a 10, veja bem aqui, deixa eu voltar. X é igual a 10 e a questão quer que eu ache y. Y é igual a 3x mais 40. Tá fácil, né? Tá fácil, fácil. É só substituir x na equação aqui. Nós vamos encontrar. Então, y é igual a 3x mais 40 e x é igual a 10. Logo, y é igual a 3 vezes 10 mais 40. 3 vezes 10 é 30, mais 40 é 70 graus. E nós podemos até achar o valor de z, que é aquele ângulo invisível. O valor de z é, além de ser um ângulo invisível, né, ele também é um dos ângulos internos do nosso triângulo. Então, z é igual a 7x menos 20, x sendo igual a 10, então z é 7 vezes 10, que é 70, menos 20, 50 graus. Perceba o seguinte, 60 graus mais y mais z precisava ser 180, né? Y nós descobrimos que é 70 graus e z nós descobrimos que é 50. 60 mais 70 graus, 130. Mais 50 graus, 180. Portanto, nós não só achamos aqui qual é o valor de y, mas calculando o z e seguindo aqui a regra da lei angular de Thales, fazendo a validação dessa lei, nós podemos comprovar que nós estamos acertando a nossa questão. Tá bem? Agora, nossa última questão aqui da aula, nós temos uma figura um pouco mais complexa. Então, na figura abaixo, as retas C e BA são paralelas. A medida do ângulo BCD é de 140 graus. E a medida do ângulo BAC é de 75 graus. Dito isso, quanto medem os ângulos X, Y e Z? Nós temos uma figura aqui com várias retas, alguns ângulos ali que foram descritos para nós pela questão e outros que a questão pede que a gente descubra. Num primeiro momento, se você não está familiarizado com triângulo, com lei angular, você vai olhar essa questão e pensar, eu vou chutar e vou passar logo para as mais fáceis. Aí você vai fazer isso, você vai perder uma questão fácil. Vamos ver como ela é fácil. Talvez você não esteja vendo pelo melhor ângulo essa imagem. Eu virei ela um pouquinho para você, ó, essa imagem original, e eu virei ela um pouquinho aqui para você. Perceba, olha só. Nós temos essa reta aqui, ó, do ponto C até o E e de B até A. B até A parou por aqui. Mas você vai concordar comigo que BA é paralelo a CE. E nós temos o quê? Aqui, ó, essa reta AD aqui, ó. Essa reta B aqui, ó, BC.
Nós temos duas retas paralelas, CEBA, e a transversal, AD e BC. Só nisso daqui, se você conseguir enxergar isso, você vai conseguir resolver a questão. Então, nós temos que achar aqui os valores desses três ângulos, x, y e z. Vamos começar pelo seguinte aqui. Nós temos dois ângulos aqui que eles são congruentes, eles são iguais. O ângulo y, esse ângulo bem aqui, ó, esse ângulo bem aqui, y, ele é interno aqui às nossas duas paralelas, e considerando a transversal AD, ele é alterno em relação a esse ângulo que nós já temos o valor, 75 graus. Portanto, nós já descobrimos o valor de y. Ele estava já aqui na questão, na nossa cara o tempo todo. Se esse ângulo y ele é alterno interno a esse ângulo aqui de 75 graus, ele é igual a 75 graus. Agora, para que nós achemos o valor de z, nós vamos fazer o seguinte. Tem um ângulo aqui invisível, que eu vou chamar ele de W aqui. Vou chamar esse ângulo de W. Coloquei ele no vermelhinho, para ficar mais fácil aqui da gente entender. Quem é W? Você está percebendo aqui? Ó, vamos olhar com um pouquinho mais de calma. Nós temos essa reta BC e nós temos aqui ó, um ângulo de 140 graus. Correto? Correto. 140 graus mais W vai formar esse ângulo que nós chamamos de ângulo raso. Um ângulo de 180 graus. W é o complemento de 140. Então, o ângulo W somado a 140 graus forma o ângulo de 180. Portanto, W é igual a 180 menos 140. W é 40 graus. Tá? A pressão não pediu quem é W. A pressão pediu x, y, z. Ok? Só que agora, veja só. Nós temos essa reta AD. Nós temos três ângulos aqui, ó, y, z e o nosso W, que é 40. Percebe que esses três ângulos juntos, eles formam também um ângulo raso, um ângulo de 180? E desses três ângulos juntos, que formam 180 graus, eu já sei o valor de dois deles. Eu já sei quem é y e eu já sei quem é o meu W, o meu ângulo invisível, de 40 graus. Portanto, ficou fácil. Y mais W mais Z igual a 180 graus. Então, Z é igual a 180 graus menos 70 mais 40, 75 mais 40. Então, 75 mais 40 é igual a 115. E isso, 180 menos 115. Então, nós vamos ter 65 graus. Então, eu agora sei quem é o meu Z. Z é 65 graus. Agora, nós temos aqui o seguinte. O único ângulo que restou foi o ângulo X. Esse ângulo aqui é o que está dentro do nosso triângulo. Então, no nosso triângulo, nós temos X, nós temos 75 graus, nós temos um outro ângulo aqui invisível. Esse ângulo invisível, eu chamei ele de K. Existem duas formas aqui de nós acharmos o valor de K. A primeira é se nós considerássemos aqui que K mais Y mais Z, ele forma um ângulo raso de 180 graus. E a segunda é nós olharmos aqui que, considerando a transversal BC, nós temos que o ângulo K e o ângulo aqui W, eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são iguais. Logo, K é igual a 40 graus. E aí nós temos que o quê? A soma dos ângulos internos é 180 graus. Nós temos já o valor de dois ângulos internos. Só fazer os cálculos e nós vamos achar o valor de x. X é igual a 65 graus. Percebeu que uma questão que lá no começo era uma questão que tinha poucos dados, uma imagem um pouco complexa, um pouco difícil de se entender, a gente conseguiu desdobrar essa questão numa questão fácil, somente através dos conhecimentos da lei angular de Thales?
Então, lembre-se bem dos conceitos dessa aula em relação aos triângulos, principalmente aqui a lei angular de Thales, um conteúdo rico, você não precisa decorar muita coisa. A lei angular de Thales, o que você precisa saber aqui, sair sabendo aqui da nossa aula de lei angular de Thales, é isso daqui, ó. Voltando aqui, ó, é isso daqui. A mais E mais I é igual a O mais U mais I, que é igual a 180 graus, considerando duas retas paralelas e uma transversal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais.